Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Olivier Alain. Estou aqui com meus queridos colegas, começando uma webconferência sobre o Ressaber e a nossa epistemologia da formação profissional. Temos o privilégio de ter a professora Ana Beatriz Bahia aqui, que é a nossa grande organizadora aqui, didática e pedagógica aqui dos nossos materiais, uma pessoa incrível mesmo, né? Tudo bem, Ana? Tudo bem, obrigado, professor Olivier. Boa tarde, né? Estou passando aqui rapidinho só para dar um oi para vocês, né, queridos alunos e alunas que estão chegando aqui para desfrutar desse momento que é único de interação com os professores Olivier e professor Vonig. Então, assim, eu vou realmente vou reforçar que vai ser, que eu não tenho dúvida que será uma tarde muito gostosa que vocês terão. Mas deixe-me só fazer um comunicado geral aqui nessa introdução, dois, na verdade. O primeiro é que eu quero apresentar a vocês as tutoras que estão aqui, que não estiveram presentes na aula inaugural, mas agora estão aqui, a Patrícia e a Márcia, que vocês já conhecem, então se quiserem abrir a câmera para que a turma conheça o rostinho de vocês. Está aqui, então, né, as tutoras. Acho que a Márcia não conseguiu abrir. E obrigada, Patrícia. Prazer. Prazer, né? Olha lá. E o segundo ponto é destacar para vocês que, então, todos os livros já estão abertos. Ó, Márcia chegou. Márcia está aí conosco. Eu só vou fazer um destaque, Ana, de que a gente não está convidando as pessoas a ligarem a câmera para os intérpretes poderem aparecer um pouquinho maiores na tela, tá? É só essa questão, tá? Então, a gente agradece a compreensão de vocês. Exato, é importante, sim. Então, o segundo ponto é esse, de que a gente tem todos os livros agora estão abertos na sala, então vocês podem fazer um estudo completo dos materiais aí do módulo 1. Semana que vem começamos a abrir as atividades avaliativas, né? Então, é um aviso geral, assim, de que vocês se organizem para tentar avançar ao máximo no estudo dos livros ainda ao longo dessa semana, chegando perto justamente da conclusão, para que semana que vem vocês possam começar a se dedicar às atividades, para a gente encerrar aí esse módulo 1 lá dentro do cronograma previsto, né? Lembrem lá, nas orientações gerais, tem lá o cronograma, a agenda, vocês podem sempre acompanhar as datas. E qualquer dúvida, as tutoras estão sempre ali, eu também, os docentes, vocês sempre fiquem bem à vontade de entrar em contato sempre que tiverem dúvidas, ok? Vocês também receberam uma mensagem, né, um e-mail sobre a questão do módulo 2. Então, também peço que quem não conferiu lá na caixa de e-mail, dá uma espiada e façam esse retorno até o dia 6, que é o dia que a gente orientou. Tá bem? Então, é só isso. Estou passando aqui rapidinho só para esses avisos gerais. Desejo uma excelente webconferência para os professores Olivier e Voliger, e que vocês discutem muito, que aproveitem muito para interagir com eles agora nesse momento. Alguém acho que está com o microfone aberto. Também vou pedir que vocês cuidem para manter o microfone fechado, até para não ter esse ruído, né, e não atrapalhe a fala dos docentes, mas fiquem muito à vontade para usar o chat, né? As tutoras estão aqui acompanhando, além dos docentes, naturalmente, mas então é um espaço de interação melhor para vocês, é o chat, porque assim a gente consegue manter o silêncio na sala necessário para que possa acontecer a fala dos docentes, tá bom? É isso, né, colegas? Obrigado, Ana. Muito obrigado, viu? Sempre é um prazer te ver. Igualmente, igualmente. Boa aula, então. Deixo vocês aí com os docentes. Tem uma perguntinha aí no chat para ti, Ana. Depois, se você puder dar uma olhadinha, você olha. Tá. Eu olho aqui em seguida e já respondo. Tá bem. E aí temos também o professor Paulo Vollinger, né, que é o meu grande colega aqui, parceiro de muitas aventuras aí na educação profissional. Tudo bem, professor? Boa tarde, Olivier, professor Olivier, estimado colega. Boa tarde a todas e todos que estão aqui conosco nessa webconferência. É um privilégio estar aqui, um prazer trabalhar com vocês ao longo dessa oficina, que, na verdade, é um curso de pós-graduação
e a gente tem grandes desafios aí para colocar. Sejam bem-vindos aqueles que já conhecem a certificação de competência, aqueles que não conhecem, mas é um prazer estar com toda a rede federal, incluindo aqui os institutos federais, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, a escola de teatro do FMG, tantas outras escolas, algumas outras escolas de saúde aí colocadas também. É um prazer estar com todos vocês e a gente vai abordar, então, nessa turma, a questão da certificação de competências do ponto de vista da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que é esse conjunto grande aí de instituições, não é? de âmbito federal, que trata da educação profissional. Então, novamente, boa tarde a todos e a todas, um privilégio estar aqui com vocês. Eu vou pegar a apresentação aqui. Então, realmente, temos bastante material nesta epistemologia, eu acho que foi a Daniela que comentou aqui, né? A gente precisa confessar que sim, é muito difícil para a gente, foi muito difícil cortar, a gente cortou bastante coisa, colocou algumas coisas em material complementar, mas a gente queria mesmo assim deixar para vocês um material de referência para poder pensar o ressaber do ponto de vista epistemológico, cultural, né? E todas as dimensões epistemológicas que a gente possa imaginar, né? Então, a gente foi um pouco proposital, porque quando a gente fala em ressaber, há tantos preconceitos, há tanta preconcepções, inclusive, falta de conhecimento e falta de compreensão também de tantas coisas relacionadas aos saberes no trabalho, dos trabalhadores, que a gente pensou, bom, vamos deixar um material de referência aí, né, que seja o mais dialógico possível, mais palatável possível, e que as pessoas possam eventualmente vir a usá-lo algum dia, né, se precisarem, nas suas instituições, se precisarem replicar também, né. Sobre o PDF a gente vai ver, né, eu não sei se a gente tem, a professora Ana Bahia vai responder, mas sim, vai ter, provavelmente aí o pessoal vai estar trabalhando, né, com a correria do projeto, acho que estão preparando na sequência os PDFs, né? Talvez um adendo também, professor Olivier, é que esse material todo que a gente deixa disponível tem essa característica que o professor Olivier destacou e eu queria acentuar. Vocês fazem parte de uma oficina de formação de quadros para certificação de competências, mas vocês são mais do que alunos. Vocês serão multiplicadores. A gente tem essa esperança que cada um de vocês, na sua instituição, constitua um grupo grande que possa implementar os processos de certificação. E como vocês terão disponível todo esse material, vocês poderão utilizar, compartilhar, distribuir e utilizar também nas suas capacitações que eventualmente fizerem. Então, a gente pensou no material para um público que não conhecesse de certificação de competências ou que conhecesse pouco a educação profissional. Essas oficinas serão ofertadas a todos os ofertantes de educação profissional do Brasil, não só da rede federal, mas das redes estaduais, dos sistemas nacionais de aprendizagem e também até redes privadas, também as instituições militares que têm educação profissional, as instituições de saúde vinculadas à RedSUS. Então, é para todos. Então, a gente procurou fazer um material que abrangesse todos os possíveis usuários. E mais do que ser um material, a gente aqui não é exatamente uma disciplina que a gente vai cobrar na prova, etc., mas são argumentos que vocês podem utilizar para convencer os outros colegas e talvez dissipar alguns desses preconceitos de que o professor Olivier falava. A gente ouve muito isso, né? Desde o Certifique, que era a antiga política pública de certificação de competências, havia muitos discursos inflamados, e ainda existem hoje em dia, contra o ressaber, contra o Certifique, contra a certificação, mas, em geral, é de pessoas que desconhecem completamente do que se trata, ou de pessoas que já têm preconceito contra a educação profissional, que é muito comum, né? Então, para quem trabalha com educação profissional, sabe que a gente sofre também um certo preconceito, né? De um certo academicismo bacharelismo. Então, a gente produziu um material nessas 6 disciplinas todas, para que vocês possam utilizar na replicação com os seus colegas. E fiquem à vontade aí para utilizar o material todo, mas uma leitura atenta, a gente convida vocês, porque prepara um pouco a nossa alma, e, digamos assim, nossa mente, para os desafios da certificação de competências profissionais. É um desafio para quem nunca fez, para quem nunca participou, pode acreditar nesse humilde professor, são atividades fenomenais. Talvez
o maior processo de inclusão educacional que possa haver no Brasil é cada vez que a gente faz uma certificação de competências, porque a gente traz um trabalhador para cá, para dentro da escola, para dizer para ele, olha, essa escola também é sua. Enquanto você estava trabalhando e produziu a riqueza, cujo imposto mantém essa escola técnica, a escola técnica agora reconhece que você é um cidadão e chama você para reconhecer as suas competências, porque você não teve a oportunidade de desenvolver competências escolares no tempo certo. E a gente tem um contingente imenso de brasileiras e brasileiros, cerca de 85 milhões de adultos que não completaram a educação básica, por várias das razões possíveis, de um país tão complexo quanto o nosso, e a certificação de competências é um resgate mínimo, é uma política de inclusão social e educacional. Então, não percam isso de vista. Por favor, não tentem, não embarquem nessa canoa furada de que para facilitar, para simplificar, demandas do mercado e um monte de palavrões utilizados contra esse processo. É um processo de inclusão social e escolar de pessoas cuja vida foi tão difícil, tão complicada, que não tiveram a oportunidade de permanecer na escola. É principalmente para essas pessoas. Mas, eventualmente, para pessoas que passaram pela escola e fizeram uma trajetória, mas depois, no mundo do trabalho, foram para outros caminhos. E a escola também pode chamá-los para certificá-los dessas competências que desenvolveu no mundo do trabalho. E aqui é importante que a gente diga o que nós entendemos também por mundo do trabalho, que é esse universo onde a atividade laboral de produção da existência acontece diuturnamente. Certo, professor Olivier? Que bom, é sempre bom. O professor Völlinger é um dos grandes defensores, né? E eu, né, me coloco também como uma pessoa que busca, né, disseminar esse reconhecimento de saberes e competências como uma estratégia de inclusão essencial em qualquer sociedade, tá? A gente vê que tem muitos países, vão ver aí, né, que já adotaram isso há muitos e muitos anos e que fizeram disso uma estratégia nacional, né? E agora, com essas oficinas, nós estamos também buscando disseminar isso e tentar consolidar isso no Brasil, a partir também de experiências que já aconteceram, né, no passado aqui, que são poucas, mas de muita qualidade, né? Mas que a gente gostaria, né, de ver multiplicadas aos milhares aí, Brasil afora, né, em todas as áreas e para todos os níveis, inclusive, né? Lembrando que a certificação de saberes e competências, ela é da qualificação profissional, ela é da formação técnica, mas ela pode ser também de nível superior, enfim, inclusive de professores, né? Porque os trabalhadores aprendem né, a profissão independentemente do nível ao qual é associada, né? Mas eu gostaria só de dizer que a nossa tarde de hoje não é para expor aqui uma série de conteúdos que nós já colocamos extensivamente ali nos materiais didáticos, e sim fazer algumas reflexões e algumas provocações pensando em duas coisas, né? Numa outra entrada nesse universo, nessa abordagem, e também já começando a pensar na atividade integrada que vocês vão desenvolver, né? Responder, na verdade, das 3 UCs, e que nós temos uma participação nessa atividade, né, que é integrada mesmo, ela tem uma conexão entre as 3 unidades curriculares que vocês estão cursando, e ela tem uma mesma lógica, né, ela segue um fio condutor, e a gente está participando ativamente, né, dessa avaliação, e a gente quer trazer um pouquinho dela já no começo aqui da nossa provocação para vocês, tá? Mas a gente vai fazer uma pequena digressão, inicialmente, né? Quando a gente fala dessas oficinas do Ressaber, a gente vê esse nome do Ressaber, né? Antigamente era Certifique, né? E a gente associava a certificação, né? Quando a gente fala em Ressaber, não é para dizer que é melhor, que é pior o nome, nem nada disso, mas é só para puxar a reflexão a partir desse nome mesmo e de entender por que a gente pode chamar isso de Ressaber e isso ter vários sentidos, né? Obrigado, Ana. Bom, quando a gente fala de oficinas do Ressaber, a gente vai falar, em primeiro lugar, de saber, né? Então, daí que vem também a necessidade da gente ter
uma unidade curricular, uma disciplina que trate de epistemologia, porque, afinal de contas, de que saber estamos falando, né? Como é que se constitui esse saber? Essa é uma das perguntas que a gente vai fazer para você. Como que ele se desenvolve, né? Mas, antes do saber, existe esse tal de ressaber, né? E o que pode significar este do ressaber, né? Será que é uma coisa meramente repetitiva, uma coisa redundante? O que se esconde por trás desse aí, né? Até a gente podia lançar essa pergunta aí para vocês responderem no chat, depois a gente coloca um pouco da nossa versão aqui desse A gente pede desculpa a Patrícia e a Tati, porque nós falamos muito rápido aqui no Sul, sabe? E especialmente em Florianópolis. Então, a pergunta inicial é, afinal de contas, quais são os sentidos deste do ressaber, pessoal? Bom, a Gleice já começa muito bem colocando que pode ser uma reflexão sobre o seu próprio saber. Aí, Gleice, você toca numa questão essencial, e é por isso que o processo de certificação de reconhecimento de saber e competências muitas vezes é visto como um processo formativo e um processo de transformação, inclusive, dos próprios candidatos à certificação, né? Porque justamente todo esse processo ele promove essa reflexão sobre o próprio saber do candidato. Então, é um papel fundamental do ressaber. Saber que sabe, o Eric colocou, né? Sim. Ou, mais ainda, né? Tem um reconhecimento desse saber, né, Saulo? Bem colocado. Um reconhecimento desse saber. Esse ele vem do reconhecimento. Então, a gente tem alguém que vem com conhecimento, mas esse conhecimento ele vai ser reconhecido pela sociedade, ele vai passar a ser reconhecido pela sociedade e pela escola em especial, né? O saber de experiência própria, sim, e aí a gente tem o Paulo Freire, né, que trata um pouco da questão dessa experiência, né? O reconhecer do saber. Em que sentido, Sana Andréia? Talvez se vocês desenvolver um pouquinho a frase, eu vou poder acessar o sentido que você quer colocar aqui. Um reconhecimento formal do saber, com certeza, Laura, perfeito, um reconhecimento formal. Porque muitos desses profissionais, eles podem ter um reconhecimento da sociedade, da comunidade, das pessoas com quem trabalham, mas agora eles precisam de um reconhecimento formal mesmo, né? No sentido de realizar o conhecimento. Exatamente, Sandra, perfeito, agora eu entendi. E este novo olhar, Richardson, sobre o conhecimento adquirido no trabalho, né, no mundo do trabalho, e aí eu já vou colocando um pouco dos sentidos que nós extraímos um pouco desse aqui, né? Ele é de várias fontes, né? Este olhar. Ele pode ser do candidato, da pessoa que se candidata ao ressaber, né, ao reconhecimento, mas ele pode vir também, esse novo olhar, da própria escola, dos avaliadores, das pessoas que vão reconhecer este conhecimento do mundo do trabalho, né? E vocês vão ver, né, todas as pessoas que passam por processo de certificação como avaliadores, etc., elas também reconhecem que elas passaram também, que foi um processo formativo para elas, é um processo formativo para a escola também, para os avaliadores, para quem realiza também a avaliação, né? Porque muitas coisas vão vir à tona, né? Que não necessariamente a gente tinha consciência plena, ou a riqueza, a complexidade dos conhecimentos desenvolvidos pelos trabalhadores, né? Professor Vollinger, será que o pessoal já esgotou, já de antemão, nossos sentidos aqui?
Já, eu acho que teve bastante contribuições aqui, especialmente o reconhecimento do fazer como saber. Todo saber está ligado também a um fazer, a uma ação no mundo, né? De todas as formas. Acho que também esse re é o de novo, é o confirmado, é o conhecido, ser conhecido novamente, e assim por diante. Acho que já estamos com uma massa crítica boa sobre esse re que nos anima aqui nesse projeto. Sim, eu vou só destacar aqui no nosso slide aqui duas questões que são interessantes e importantes, que é o seguinte. Em primeiro lugar, este processo educativo que a gente falou, que é o RSC ou o Ressaber, né? É um processo educativo também porque toda experiência que precisa ser, de certa forma, comprovada, apresentada, narrada, etc., isso a gente traz lá no livro 3 e 4, né, 3 em específico, toda experiência que precisa passar por isso, ela é, de certa forma, reconstruída. Ou seja, o próprio RSCP é uma construção, uma elaboração por parte do candidato. Então, existe um trabalho do candidato a ser desenvolvido para que ele possa, de certa forma, ter reconhecido os seus saberes. E isso também é um processo, né, de como vocês falaram, leva um processo de reflexão, de generalização da sua experiência, né, de criar conexões entre determinados episódios da sua vida, entre determinadas experiências da sua vida, entre aquilo que se coloca, por exemplo, num currículo de referência e aquilo que ele viveu, e uma série de elementos que vão surgir nesse processo e que vão poder ser conectados à experiência que esse trabalhador vai trazer, né? Então, tem esse lado, e tem também um lado do reconhecimento, que é o próprio mundo do trabalho também poder reconhecer por meio do diploma ou do certificado, né, essa validação que foi feita desses saberes desse profissional, né? Então, tem um autorreconhecimento, tem um reconhecimento pela escola, tem um conhecimento do mundo dos saberes produzidos no mundo do trabalho pelos trabalhadores na escola, né, pela escola, e tem também o mundo do trabalho que vai poder, de certa forma, reconhecer as competências e os saberes desenvolvidos por esse profissional. Inclusive, professor Olivier, assim, parafraseando aqui o José Enildo, que fez 2 contribuições também, é a escola um pouco sair daquela idealização ou só da sua atividade restrita, não é? Ela olhar com mais atenção para o mundo do trabalho e também trazer do mundo do trabalho aqueles saberes que ela pode colocar nos seus programas formais de educação profissional também. Tem esse retorno, né, essa realimentação que a gente também espera que a certificação de competências faça. Se a escola vai fazer um processo de reconhecimento de saberes e competências, vai no mundo do trabalho buscar essas competências para serem certificadas, essas competências também podem contaminar, no bom sentido, a sua atividade pedagógica e aprimorar os fazeres da escola na formação das novas gerações de seus cursos também. Então, tem essa realimentação que também é importante nesse processo. Sim. Tem um filósofo do trabalho chamado Yves Schwartz, que diz assim, que a gente precisa reconhecer o trabalho, e a gente precisa conhecer de novo o trabalho, e para isso a gente precisa fazer do trabalho uma matéria estranha, uma matéria estrangeira, né? Algo que a gente acha que conhece, mas talvez não conheça tão bem assim. E a melhor maneira de conhecer melhor o trabalho é indo ver o trabalho, ver o trabalhador, conhecer os trabalhadores, conhecer o trabalho dos trabalhadores, analisar este trabalho, né? Estas atividades, né? E vocês vão ver que a gente buscou também um pouco na ergonomia cognitiva de linha francesa, né? Um pouco dessas experiências porque a ergonomia cognitiva de língua francesa, ela busca muito valorizar o trabalhador no trabalho, né? E ela busca entender como que esse trabalhador se constitui, né? Dentro do trabalho, e aí ela permite trazer, por exemplo, alguma sabedoria sobre o trabalho geral, que é o seguinte, que é a atividade real do trabalho sempre transborda o trabalho prescrito, a tarefa prescrita. Ou seja,
o que os trabalhadores realmente fazem sempre vai além daquilo que a gente tem do nosso imaginário, além das normas, além do que é prescrito, além do que a gente acha que é, né? Quando o trabalhador, às vezes, foge daquilo que se espera dele, muitas vezes é porque ele está sendo mais inteligente do que a própria tarefa prescrita, ou porque o trabalho não estava configurado de uma maneira que fosse adequada para ele, por exemplo. Então, a ergonomia vai fazendo uma análise dessas experiências e vai nos trazer grandes ensinamentos a respeito disso, né? Então, para isso que a gente precisa, né, ir conhecer o trabalho, reconhecer o trabalho também, para poder fazer com que as formações formais, inclusive, né, sejam mais condizentes, ou sejam mais, digamos assim, conscientes do que acontece de fato no trabalho e não opere somente a partir de um imaginário sociológico, um imaginário pessoal, um imaginário pré-concebido, digamos assim, né? A partir de um senso comum, certo? Bom, então, são 3 grandes perguntas que a gente poderia se fazer, que a gente pensa que são essenciais para que a gente possa desenvolver um processo de reconhecimento de saberes a respeito dessa palavra do saber, né? Afinal, o que compõe os saberes no trabalho, no mundo do trabalho? Será que eles são uma mera aplicação de um conhecimento científico acadêmico? Ou será que tem mais do que isso? Ou que são outra coisa? Ou que há muito mais do que a gente imagina dentro do mundo do trabalho? É isso que a gente estava colocando agora há pouco. Como que, afinal de contas, os saberes dos trabalhadores, as competências, os saberes conceituais, até mesmo os saberes científicos que muitos trabalhadores precisam incorporar, etc., como é que eles são aprendidos ao longo do tempo, ao longo da vida, né? Isso também permite que a gente possa reconhecer, né, esse processo de incorporação. E veja, quando a gente fala em incorporação, a gente está ressaltando um pouco todo um aspecto do material didático dos textos que a gente está trazendo um pouco para vocês, né? Que é o fato de que o conhecimento do trabalhador, aquilo que ele tornou seu, ou seja, não é o saber externo, né? Mas o conhecimento que ele incorporou, né? No saber, no trabalho, no mundo do trabalho, ele passa por todo o corpo, por todos os sentidos do corpo, né? E a sua incorporação, muitas vezes, faz com que, né, a gente, inclusive, não consiga mais reconhecer estes saberes. Por quê? Porque a gente está acostumado a pensar que o saber é aquilo que é formalizado dentro de um construto verbal, teorizado e explicado em determinadas disciplinas ou determinados livros, né? E a gente esquece que há inúmeras formas do saber, inúmeras formas de manifestação do saber, inúmeras formas de incorporação do saber, né? Então, a gente espera ter conseguido passar para vocês, nos 2 primeiros livros em especial, um pouco desse universo gigantesco, né? Porque cada área profissional, inclusive, vai ter uma diversidade própria, né? Então, nós estamos generalizando uma coisa aqui, mas a verdade é que cada área profissional vai poder reconhecer, inclusive, novas modalidades de incorporação do saber, né, professor Vônia? Inclusive, professor Olivier, nessas reflexões, e até parafraseando aqui um pouco a Maria Clara e também o Artemio e outros colegas que estão contribuindo aqui, sim, esses saberes são desenvolvidos no mundo do trabalho, como diz o professor Olivier, e são desenvolvidos criando saberes na pessoa, no trabalhador, no indivíduo, da mesma forma que o saber escolar também faz na sala de aula. Então, também há uma paráfrase, também há uma possibilidade de aprendizagem
com estratégias ou de formas diferentes, mas para adquirir os mesmos saberes que nós, professores, desenvolvemos em sala de aula. Então, percebam, não há nenhuma contradição, não. Sim, a gente usa todas as análises científicas de Vygotsky, Piaget, dos pensadores de educação, também aqui no reconhecimento, porque a construção de saberes ela acontece de várias formas. Mesmo na sala de aula, a gente usa estratégias diferentes. No mundo do trabalho, através de estratégias específicas, os trabalhadores também aprendem. Aprendem, sim, significados, conceitos, valores, ações, práticas, relações, reflexões, inclusive transcendendo aquilo que é previsto para uma atividade naquilo que o professor Olivier falou. Isso é, a tarefa realizada transcende aquilo que é previsto sobre ela. E a construção, é aí que aparece a construção e consolidação de saberes. Certo, professor Olivier? Perfeito. Tem um debate interessante aí no chat sobre uma distinção entre apropriação e incorporação. Veja bem, Casimiro, a nossa ideia aqui, quando a gente fala em incorporação, é justamente revalorizar também o corpo, né, como uma instância de apropriação dos saberes, mas também de criação de saberes e de desenvolvimento de saberes e de sensibilidades, de várias formas desse saber que não são apenas o que a gente costuma associar ao saber de uma forma, numa cultura acadêmica, numa cultura verbalizante do saber, ou numa cultura, como a gente coloca, clássica, né, uma cultura epistemológica clássica. Por isso, essa provocação, né, do corpo, né, para além da instância do saber associada exclusivamente ao intelecto, etc. O corpo costuma ser associado ao mecânico, ao não saber, à prática, ao técnico, enquanto que a teoria, a ciência, né, e o intelecto costuma ser associado ao saber. Nós estamos dizendo, não, vamos tentar borrar um pouquinho, vamos tentar passar um pouco um outro olhar sobre estas fronteiras e estas dualidades. O problema nosso, muitas vezes, na educação, é que a gente acaba se apegando muito a essa forma dual de ver a construção dos conhecimentos, né? Então, a gente tem um pouco esse problema. Então, veja bem, essa ideia da incorporação é justamente essa provocação, né? O que não quer dizer, né, que a ideia de apropriação não seja muito importante. Eu considero também que se apropriar das coisas é uma forma de trazer para si, né? Se você quer dar um outro nome, tudo bem, mas esse lado de também do corpo como é que eu vou dizer assim, uma instância de produção de sentido também é bem interessante, né? Isso, exatamente, viu? Obrigado, Casimiro. A gente está se conversando aqui, fala e chat, né? Exatamente. Os conhecimentos, eles não são duais. A gente acaba dualizando por toda uma cultura, né, gente? Mas, na verdade, todos os nossos sentidos e todos os sentidos do saber têm múltiplas dimensões, né? E não apenas uma dimensão estritamente intelectual versus o mecânico, etc, etc. Né? Inclusive, a gente tenta trazer essa ideia de que o mecânico associado ao corpo, ao gesto técnico, etc., é o resultado de uma longa história, né, dessa dualização e dessa dualidade. Né? Exatamente, Tarcísio. Tem muitas dimensões. Perfeito. A mente faz parte do corpo, se a gente se analisar dialeticamente nesse sentido. Então, é, na verdade, uma unidade só, né? E talvez haja muito mais do que duas dimensões. E aí a gente procura, professor Olivier também, a gente procura evitar esse amaldiçoado par teoria e prática, como se teoria fosse a coisa da elegância, do intelecto, do importante, do fundamental, e prática aquilo que fosse do indesejado, do mecânico, etc. e tal. Isso precisa ser abandonado. A gente procura, nesses conceitos da educação profissional, isso também é um problema na educação profissional toda, mesmo na escola, essa distinção, essa dualidade que a gente faz. Na verdade, não funciona assim. Uma frase do professor Jabas Barato, importante a gente destacar isso: o saber não é o mesmo que falar sobre.
Mas a gente costuma confundir, a gente acha que a pessoa sabe quando ela discorre. Será que a única forma de expressar o saber é discorrer sobre? E será que o fato de você discorrer sobre garante que você tem o domínio para realizar aquele saber? Então, essas perguntas também ficam aí no ar para a gente aprimorar a ruptura dessa dualidade. A gente gostaria de abandonar essas dualidades porque elas não contribuem com a educação profissional e elas acabam se tornando mais uma expressão de preconceito do que educativa. Talvez seja a maior dualidade, o maior dualismo, uma dicotomia hierarquizante e maldita da educação profissional seja teoria e prática, né? Porque, por todos os motivos que o professor Vone colocou, mas ela estrutura muito o nosso modo. Então, se a gente pega um trabalhador que chega, né? Que sabe fazer coisas, que se a gente pensasse um pouquinho, a gente ia perceber que, puxa, para ele poder fazer isso, ele teve que conceituar coisas que a física, a química, a biologia diz de tal maneira, mas ele não sabe dizer de tal maneira. Mas será que ele não conseguiu conceituar de uma forma interna, digamos assim, né? Eu vou simplificar aqui. Então, o risco é sempre esse, é a gente olhar as coisas por um prisma, desse prisma dualizante e hierarquizante, e a gente deixar escapar toda a riqueza, o valor e a beleza daquele trabalhador, daquilo que ele desenvolveu ao longo da vida, né? Bom, eu não vou nem começar a falar, porque eu ia começar a falar das várias possibilidades, a gente vai... Senão a gente não chega, porque a gente prometeu que não ia passar de 1 hora de fala, né? Mas vai ser difícil a gente continuar nessa linha, né? Legal, legal. É isso aí. Então, por exemplo, quando a Laura coloca ali, exatamente, Laura. Então, veja bem, uma das, por exemplo, todo o pessoal da didática profissional francesa, alguns referenciais que a gente traz também, eles fazem de tudo para não separar também, por exemplo, competência, habilidade, atitude e valores, por exemplo. Porque também a gente acaba correndo o risco, ao dividir essas instâncias, de separar de novo as coisas e de perder o foco. Por exemplo, de que os valores profissionais, os valores sociais que se desenvolvem no mundo do trabalho, eles acontecem na atividade. É em atividade que eles podem ser incorporados, que eles podem ser apropriados, né? Eu vou usar as 2 palavras agora, né? Para ser um pouco mais abrangente. Então, os valores não são uma coisa que estão separadas do seu contexto, percebe? Ou seja, eu não vou conseguir fazer com que, por exemplo, alguém incorpore um valor, vamos supor, na formação profissional, se ele justamente não, né, sente esses valores, se esses valores não têm um sentido contextual, contextualizado, e que ele não precisa agir com eles, não precisa carregar com ele, de certa forma. Então, esse é o problema da gente acabar... Claro que eu estou falando do CH, né, o chá, o famoso chá, ele pode funcionar perfeitamente, né? Mas é por isso que a gente diz, por exemplo, que quando a gente fala em competências, a gente prioriza a que as competências sempre sejam relacionadas a um contexto e uma atividade, a contextos e atividades laborais, para que elas não sejam justamente, de novo, descaracterizadas, que essas coisas sejam pulverizadas ou dicotomizadas, enfim, separadas em instâncias que sejam descontextuais, né? Gente, a gente não chegou nem no primeiro ponto que a gente queria fazer com vocês. Pois é. Talvez importante só para comentar, o que o Tarcísio comenta ali sobre as artes. As artes são outra fonte de saber. Existem muitos saberes construídos a partir da arte e pela arte. E ela também, alguns saberes também constroem arte. Percebam? Então, se a gente quiser fazer a dicotomia de que só a elucubração, só a reflexão, só a argumentação constrói saberes, a gente perde um universo imenso de possibilidades de construção de saberes, como a arte, por exemplo, e como o fazer no trabalho, na atividade laboral, aquele fazer produz saberes. E a educação profissional tem isso como axioma. Na educação profissional, a gente considera o fazer como fonte de saber. E cuidado para não dicotomizar. Fazer para nós é essa ação consciente e planejada do ser humano. Percebam?
Então, essa é outra importância que a gente precisa destacar também quando a gente fala em educação profissional, quando a gente fala em construção de saberes. E se a gente quer relacionar saberes e competências, porque aparece nesse sistema, não é, que é o Sistema Nacional de Reconhecimento de Saberes e Competências, poderíamos dar várias explicações, mas a gente concebeu aqui, que já é um certo consenso mundo afora, que saberes é aquilo que é consolidado dentro de uma cultura. E competência é aquilo que é consolidado por uma pessoa. Então, o trabalhador possui um conjunto de competências, que é a sua capacidade de intervir no real e dele abstrair-se, a partir de saberes que são consolidados pela sua comunidade, pela sua cultura, certo? Então, é bom esclarecer por que a gente usa essas palavras intercambiadas. A gente entende o saber como fenômeno social e competência como fenômeno pessoal ou individual. A questão da competência, que é outro mundo, a gente tentou trazer também para vocês, né? Um material ali para vocês poderem também pensar sobre o que distingue, por exemplo, competência, de habilidade, de saber, que mais que a gente colocou? Várias, capacidade, né? Todas essas palavras que às vezes a gente usa como sinônimo, a gente usa como né, antônimo, enfim, a gente tentou trazer algumas visões. É um campo gigantesco, gente, de reflexão, de autores, etc. É impossível dar conta disso aí, tá? São milhares de autores no mundo inteiro discutindo isso, né? É impossível. Mas é importante colocar isso que a Francine Meire colocou ali, né? Dessa questão de uma descontextualização da competência, em primeiro lugar, né? Também é interessante a colocação da Maria José, né? E Maria José, só para acrescentar mais uma camada, veja como a gente pensa muito o trio, né? A tríade ensino, pesquisa e extensão, e eu faço sempre uma provocação para os meus alunos e os colegas, é o seguinte, talvez a gente devesse pensar uma quadrilha, né? Em vez de uma tríade, que é ensino, pesquisa, extensão e trabalho, né? Se a gente começasse a pensar esses 4 termos juntos, né? E a gente desse ao trabalho um status de um campo de produção de conhecimento e saberes, de competências, de onde, né, de um contexto, né, para ensino, pesquisa e extensão, talvez a gente tivesse mais facilidade para curricularizar a extensão, justamente, né? Então, essa é uma provocação também que a gente costuma fazer, né, que a gente nunca fala desse quadripé, né, sempre do tripé. Bom, pessoal, a discussão vai longe, tá? Isso, exatamente, Patrícia. Legal. Renato, só para explicar de novo, é uma provocação apenas que eu estou falando aqui, né? Quando quem é que estava falando sobre era Maria José Batista, né? Que estava falando sobre a questão da curricularização da extensão, né? Que é um pouco difícil por causa disso. E eu digo isso, né? A gente fala do tripé ensino, pesquisa e extensão, e eu digo que talvez a gente devesse falar de um quadripé, né? De ensino, pesquisa, extensão e trabalho, né? Que se o trabalho é um princípio educativo de verdade, né? Como a gente acredita, né? A gente deveria colocar esse mundo do trabalho como, né, um espaço de produção de conhecimento, né? E não apenas um espaço de aplicação, percebe? Então, essa mesma ideia, teoria e prática, ciência, aplicação, é a mesma ideia dessa dualidade, né? O trabalho como um mero campo de aplicação. Isso é um grave equívoco, né? Também epistemológico que a gente está tentando trazer aqui para vocês. Mas, sem querer delongar mais, vamos ao nosso experimento que vai levar para a atividade integrada, né? A gente está falando agora, vai falar um pouquinho das instrumentos e ferramentas de avaliação do ressaber, do reconhecimento de saberes e competências, e a gente vai fazer uma brincadeira apenas com vocês e tentar pensar sobre esses instrumentos, né, a partir justamente dessas reflexões aí. Aí a gente traz para vocês, teve uma experiência, né, professor Woninger, do Certifique, né, que foi uma dessas
dessas experiências que tivemos no Brasil, de pedreiro, né, que foi do IFMT e em parceria com o IFSC e a UNB, né? É uma experiência interessante em que o pessoal fez um programa, né, de certificação profissional em pedreiro, tá? Depois vocês vão descobrir que não é à toa que a gente escolheu essa área aqui. A gente foi buscar nesse programa aqui um ponto de partida para fazer essa oficina com vocês, ou pelo menos assim, essa brincadeira com vocês, tá? Então, se vocês forem ver aqui, esse programa aqui, ele vai colocar um pouco todas as características desse programa de certificação, né? Certifique. Ele vai especificar, né? Então, a ocupação é pedreiro, né? Que vai ser o certificado que vai se dar, né? Eles colocam um pouquinho o campo de atuação, descrição do perfil, etc. E em determinado momento se chega, né? Nas competências que se procura desenvolver, né? Nessa formação, tá? E a gente tem muitas competências ali, né? E a gente escolheu uma delas, tá? Que é essa 10 aqui. Essa competência 10, deixa eu ver se eu coloquei no outro slide, eu não lembro agora. Essa aqui, ó, que aparece aqui em cima, gente, tá? Concretar peças estruturais do tipo viga, pilar, lajes e outros formatos. Tá? Então, isso é uma das competências que são elencadas lá no perfil profissional dessa certificação, certo, professor Vollinger, correto? Pedreiro, correto. Beleza, pessoal? Reitero, nós não somos dessa área, tá bom? Talvez alguns de vocês sejam da área de edificações ou, né, da engenharia civil ou tal, e possam opinar melhor do que a gente sobre isso. Mas isso não interessa, não importa, né? Bom, pessoal, vamos pensar então que a gente precisa avaliar esta competência desses candidatos que vão se candidatar, né? Que a gente trouxe para a escola por meio de uma busca ativa, por exemplo, ou, enfim, por várias formas, que é concretar peças estruturais do tipo viga, pilar, lajes e outros formatos. Ok? A gente vai começar pelo fim, com uma provocação assim. Qual o tipo de instrumento de avaliação podemos recomendar, seria o mais recomendável, para avaliar esta competência deste trabalhador? Tá bom, pessoal? Eu vou lançar uma enquete para vocês se pronunciarem. Não precisa se preocupar em estar certo ou errado, tá? Mas eu vou lançar a enquete para ver um pouco o que vocês acham que seria a melhor alternativa aqui. A alternativa A é um memorial descritivo. A alternativa B é uma entrevista. A alternativa C é um portfólio. E a alternativa D, a obra do trabalhador, que é uma concretagem real de um pilar. Estão claras para vocês as alternativas? Daniela, a gente vai ser um pouquinho cruel nesse momento e vai só permitir uma, tá bom? Vamos lá, eu vou lançar a enquete aqui, gente, tá? Ó, já lancei a enquete aqui para vocês responderem. Para isso, é só clicar nesse quadradinho, um dos quadradinhos das opções aqui, que a gente faz a estatística, tá bom, pessoal? Olha só. Temos 72 pessoas participando, bastante gente, que bom, né? Que bom. Mais 30 segundos para responder, gente. Todo mundo já respondeu? Perdão. Vamos lá, fechando em 10 segundos. Tá, vou publicar aqui a enquete, tá, gente? Olha só. Eu acho que vocês conseguem ver, não conseguem ver? Ou... tá aqui, tá, aparece. Sim, né? sim, tá. Olha aí, Valentino, eu não tinha pensado nisso, tá vendo? A gente não... Pode entrar no portfólio, por exemplo, né, Valentino? Não poderia entrar no portfólio? Bom, pessoal, vocês esmagadoramente colocaram obra do trabalhador, né? 49 a 7, tá?
e tem 3 no memorial descritivo, 2 da entrevista, 2 do portfólio, né? Ou entrevista, né? A gente poderia trazer na hora da entrevista, fazer, traga documentos comprobatórios na entrevista, por exemplo, né? Mas aí você está fazendo uma entrevista com documentos, né? Aí a gente teria que ser especificar um pouco melhor ali, né? Mas enfim. Bom, pessoal, é óbvio, quantos de vocês escolheriam mais de um instrumento aqui? Tá? Vou lançar uma nova enquete aqui. Quem escolheria mais de um instrumento? Né? Diga sim se escolheria mais de um instrumento ou não, se não escolheria mais de um instrumento. Lançou a enquete? Lançou, né? Lançou sim. Valentina, o teste do concreto, é isso. Bom, eu já vou publicar porque o pessoal é rápido aqui demais, hein? Vocês são bem mais rápidos que os meus meus alunos. Eles demoram para... Olha só, 48 diz que sim, usaria mais de um instrumento. Alguns disseram não. Bom, pessoal, então vamos voltar à questão assim, dos instrumentos, depois a multiplicidade dos instrumentos. Poderia usar mais de um instrumento? Quanto mais instrumentos de avaliação, obviamente, mais chances, em teoria, né, eu deveria ter de poder avaliar melhor, né? Mas é possível que, se a pessoa faça uma obra, né, de concretagem real, por exemplo, de um pilar, de uma viga, sei lá, a gente vai ter todas as dimensões necessárias. É por isso que vocês preferiram a alternativa D, porque o que vocês devem ter pensado? Por que escolheram a alternativa D, gente? Estou muito cheio de perguntas hoje. Ela é prática? A pergunta seria: por que a gente utiliza um instrumento específico, né, de avaliação, né? Por que avaliamos o saber prático? Eu vou repetir, tá? Eu prefiro não usar a palavra prática. Eu preferia dizer, por exemplo, saber técnico, né? Mas tudo bem, a gente entende o que você quer dizer, tá perfeito, tá? Porque é a forma mais concreta de observação. Eu não vou fazer nenhum trocadilho com a palavra concreto aqui, mas poderia até, mas porque muitos não têm escolaridade ou pouca escolaridade, mas sabem fazer. Então, talvez ele não soubesse explicar da melhor forma o que ele sabe, mas ele saberia fazer na hora. É isso, Maria José? No fim, o que importa é funcionar. E aí a gente vai chegar, Osmir, no critério de avaliação da técnica, no critério de avaliação da competência. O final de contas, o que mais importa? É ele saber falar sobre vigas ou ele saber concretar bem uma viga? Entender, saber fazer todos os processos corretamente. Porque quem sabe faz ao vivo. Helenice, ok. Sim, o avaliar teria mais chance de sucesso. Baseado na ação do trabalhador, Suzana, muito obrigado. Perfeito, porque a obra é essa realizada, exatamente. Ok, Sandra Andréia. O trabalho não se limita à técnica. E a técnica não se limita à técnica também, né, Jaqueline? Então, assim, a técnica é sempre mais do que a gente pensa que a técnica é, né? De certa forma. Então, a gente gosta de valorizar muito a palavra técnica, tá? E de não dizer, é apenas a técnica, ou se limita à técnica, porque a técnica tem todas as dimensões da cultura, tem todas as dimensões do trabalho incorporadas, tá? Então, é por isso que a gente não procura evitar esta recorrente diminuição da palavra técnica. Para nós, a técnica é arte também, a técnica é tudo isso, tá? Mas eu entendo o que você quer dizer. O que você quer dizer é que tem várias coisas que você vai poder perceber ali que não é apenas o procedimento, entre aspas, eu imagino, né?
pela condição de demonstração do saber, mesmo sem saber discorrer, saberia fazer, Mário, saber fazer. Concretar por concretar sem observar como ficou a concretagem é perigoso, Eric. Bom, Eric, aí você vai falar de uma coisa que é bem da área. E aí você vai perceber que nós talvez não sejamos as melhores pessoas para escolher um instrumento avaliativo, tá bom? Aí você que talvez entenda mais disso, vai dizer, olha, gente, não dá para fazer essa avaliação dessa forma aqui em uma tarde, por exemplo, porque tem que ver como é que ficou a concretagem, etc. Ok? Então, talvez você esteja coberto de razão, eu não sei dizer, tá? Mas lembra da contextualização da competência que a gente falou antes? Aqueles professores que vão organizar esse processo de certificação profissional já são professores dessa área, dominam essas competências, dominam todos os saberes ali envolvidos. Então, vão escolher o instrumento que melhor exiba os saberes que aquele trabalhador, aquela trabalhadora possui. Então, acho que também é uma reflexão importante que fica aqui para compartilhar com vocês também. A escolha dos instrumentos também depende de contexto, depende das atribuições, depende de tantas possibilidades, não é? Já que ele também não seria competente, que eu não entendo muito de concretagem. Mas em todas as profissões vai acontecer algo semelhante. E aí? Bom, a gente só apresentou 4 possibilidades. Existem outros instrumentos, muitos mais instrumentos de avaliação que podem ser utilizados, tá bom? E que certamente vocês, na sua experiência, e os outros trabalhadores também vão poder trazer para dentro do processo de avaliação. Tem muitas coisas aí no chat, gente. Não dá para contemplar todos vocês. Eu peço mil desculpas, tá? Muita coisa legal que vocês vão colocando, vão pontuando aí, né? É muito improvável que o trabalhador tenha êxito se ele não entende o que ele está fazendo. Isso é uma coisa que a gente precisa ter noção, tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Mas se ele sabe que ele sabe o que ele está fazendo, gente, se ele consegue fazer uma viga, não é por sorte, né? Concretar uma viga, para mim não é por sorte. As chances de ser por sorte são ínfimas. Mas vocês colocaram várias coisas muito interessantes. Por exemplo, não é necessário, não é obrigatório ter uma prova, abre aspas, prática, dele realizando a coisa para ter evidências de que ele desenvolveu essa competência ao longo da vida. De fato, gente, tem determinadas tradições, países e culturas em que as competências não são comprovadas por meio de uma prova prática, que a gente poderia chamar assim. Eu não gosto dessa palavra prática, mas eu vou usar aqui só para fins didáticos, tá bom, gente? Então, tem tradições que vão privilegiar, por exemplo, a entrevista, o portfólio, né? A anamnese, né? A reflexão do trabalhador, etc, etc. Ou, digamos assim, um histórico que ele vai trazer, as evidências trazidas de antigos, como é que eu vou dizer, empregadores e por aí vai, né? Então, sim, existem várias formas de avaliar. É por isso que nenhuma dessas respostas está errada, né? Porque por meio de uma entrevista, você pode ter acesso a determinados tipos de evidência. Por meio de um portfólio, você vai ter acesso a outros tipos de evidência. E por meio de uma obra, você vai ter, talvez, uma evidência que você vai considerar que é mais importante, ou que é mais clara, né? E aí a gente trouxe para vocês, só quero ressaltar isso, que a gente trouxe a noção de obra do trabalho como mediadora da aprendizagem, mas também como um reflexo dessa aprendizagem do trabalhador, né? Quem fala muito sobre essa noção de obra é o professor Jarbas Novelino Barato. Tem livros belíssimos, algumas das coisas mais bonitas que foram escritas sobre educação profissional foram escritas por ele, ao meu ver, coisas lindas. Então, a obra, muitas vezes, ela vai trazer muitos dos traços, muitas das marcas do trabalho do trabalhador. E é por isso que muitos processos de certifique, por exemplo, trouxeram isso, né? E também pelos motivos que vocês colocaram, porque a gente vai poder não só
avaliar olhando a pessoa fazendo, mas a gente vai poder fazer o quê durante o momento em que a gente avalia o que o trabalhador está fazendo, por exemplo, essa obra. A gente pode conversar com esse trabalhador, né? A gente pode perguntar, mas por que você está fazendo isso? Mas o que você faria se o tempo tivesse úmido ou se tivesse chovendo aqui nesse momento, na hora da concretagem? E se a viga fosse 2 vezes maior? Sei lá, gente, eu não sou da área, então as minhas perguntas talvez não façam nem sentido, né, para um trabalhador, mas vocês percebem isso? Então, assim, o processo de avaliação, ele é um processo dinâmico e dialógico, e isso, por exemplo, os estudiosos dos processos de reconhecimento de saberes e competências, muitas vezes eles colocam muita ênfase nisso. Não é um processo estático de mera observação do avaliador, assim, sabe? E não fala nada, não dialoga, não conversa, muito pelo contrário. É um momento de interação do avaliador com o avaliado, com o candidato, muito importante, porque aí você vai começar a ver o quê, gente? Aí a gente vai colocar algumas dessas coisas logo a seguir. Tá, gente? Ok? Aí eu tô antecipando. Deixa eu ver. E, professor Olivier, caminhamos que o tempo urge. Pois é, eu acho que a gente vai chegar nesse ponto, assim, o que a gente poderia trazer do ponto de vista do avaliador, né? O que ele pode perguntar para o avaliado, a gente vai trazer logo a seguir, tá? A gente vai fazer uma reflexão antes de avançar nesse tema, que é o seguinte, gente. De qualquer forma, nós aqui definimos um instrumento, não teria muito cabimento. Primeiro, que eu não sou da área. Segundo, que para definir bem esse instrumento, a gente precisa fazer um levantamento dos saberes fazeres envolvidos nessa competência. Tá bom, pessoal? E como é que a gente pode fazer esse levantamento? Né? E a gente vai trazer um pouquinho para vocês disso também no material, né? Quais são as técnicas para ter acesso à complexidade desse saber fazer? Porque, veja bem, concretar vigas, etc., é um saber muito mais complexo do que a gente imagina, né? A gente vai, logo a seguir, a gente vai ver isso, né? Mas como é que a gente pode ter acesso ao espectro de saberes fazeres que estão envolvidos nessa competência aí, gente? Ok? Observando e analisando a atividade profissional de trabalhadores experientes em ambiente real. Isso é uma alternativa, não é mesmo, pessoal? Entrevistando os trabalhadores, ok? Mas também a partir da experiência de docentes envolvidos, né? Ou de pessoas que estão compondo a equipe, né, de avaliação, que conhecem a área, que já têm experiência nisso, que também vão trazer os seus saberes, né? Então, olha só, gente. Ali o pessoal já fez um levantamento nesse programa aí de certificação, tá bom, pessoal? Olha só todas as técnicas envolvidas nessa competência, gente. Preparar as formas com desmoldante ou água. Quer ler, professor Voninger, para variar um pouquinho a voz? Tá bom. Preparar os acessos do concreto, preparar as talísticas e mestras para laje nas proporções e espaçamentos corretos, lançar o concreto na sequência adequada, sem interrupções e sem deixar juntas frias, adensar o concreto de baixo para cima até que tenha início a exudação, não permitir que o vibrador seja retirado de modo a deixar um vazio ou cicatriz, concretar peças estruturais do tipo viga, pilar, laje e outros formatos, e dar início à cura, cobrindo o concreto ou aguardando, conforme especificado no projeto pelo responsável técnico. Então, é um conjunto grande de atividades que devem ser dominados por esse trabalhador e que deve ser exibido, certo? Talvez uma questão importante aqui colocar nisso também, percebam, é claro que quando a gente faz esse levantamento, como é que a gente sabe disso? Quando a gente prepara aulas de concretagem no curso técnico de edificações, que a gente vai usar como referência para esse saber, nem sempre a gente usa essa sequência. Por isso, o professor Olivier destacou a importância de a gente ter esse vínculo com o mundo do trabalho, com o setor produtivo, com o ambiente laboral, de onde vem aquele trabalhador para ser avaliado.
E aí a gente precisa criar um critério de comparabilidade dos saberes dele com a origem desses saberes naqueles fazeres no setor produtivo. Um pouco diferente do que a gente faz em sala de aula, porque didaticamente a gente organiza essas práticas de forma diferente. E aí que precisa essa abertura para a gente pensar que essa avaliação é um processo de mediação educativa, que o Ressaber se constitui como um processo de aprendizagem também. E aí, se vocês vão acompanhar na sequência das outras disciplinas, esse desafio que aparece. Por isso que o Ressaber é para acontecer em grupos, não se faz uma avaliação individual de um trabalhador, mas faz de grupo de trabalhadores, e a interação entre eles, com o mediador, com os desafios da atividade em avaliação, são um processo educativo. Acho que talvez seja um grande destaque que a gente precisa também dar nesse momento. Certo, professor Olivier? Perfeito. Aí tem várias questões que estão surgindo no chat. É claro que aqui, assim, gente, a gente fez um recorte para a gente pensar um instrumento para uma competência, mas é óbvio que, como é uma certificação de pedreiro, a gente tem que pensar uma série de instrumentos que vão analisar mais de uma da competência, né? Então, aqui a gente está fazendo só para fins meramente didáticos, tá? Então, todas essas técnicas envolvem só uma das competências. Então, vocês percebem que é um processo complexo. Então, os saberes do trabalho nunca são, sempre ultrapassam, lembra que a gente falou? Sempre vão além do que a gente imagina, né? Que a gente, um pedreiro, né? Será que é tanta coisa assim, né? Mas sim, é muita coisa que está envolvida na atividade de um pedreiro, né? Ok, pessoal? Então, se a gente fosse preparar um instrumento, e aí a gente poderia ter um instrumento, né? Por exemplo, uma obra do trabalho, se fosse essa que vocês escolheram, né? A maioria, né? Aí a gente precisaria desenhar esse instrumento de uma forma muito clara, né? Para que esse candidato ele possa entender exatamente o que se espera dele. E aí a gente vai poder avaliar uma série de coisas. Não só, entre aspas, as técnicas, as 10 técnicas ali, mas ainda mais coisas que a gente pode observar ao longo desta atividade que a gente vai pedir para ele ou ela realizar, né? E claro que para você preparar esse instrumento, ainda vai precisar de toda uma organização, né? Toda uma organização da comissão de avaliação, né? Por exemplo, a preparação do canteiro de obras, incluindo materiais, equipamentos e ferramentas necessários ao desempenho da tarefa. Então, veja bem, construir um processo, né, de certificação vai requerer um pouco todas essas etapas de reflexão, de planejamento, de análise, de levantamento desses saberes, e uma coisa muito legal, que não sei mais quem colocou, eu peço desculpas, que alguém colocou foi justamente que vocês perguntavam aos profissionais como é que vocês avaliariam outro profissional, né? Então, o desenho dos instrumentos avaliativos, eles também podem ser feitos com a ajuda desses profissionais. Inclusive, vocês vão ver, né? É muito recomendável que tenha profissionais experientes da área que participem desse processo de elaboração, né, de desenvolvimento do processo, ok? Perfeito. Exatamente, Artêmio. Muito legal, muito colocado. A certificação de competências laborais é um processo educativo, por essência. Essa era uma dificuldade que a gente tinha no Certifique, não estava claro na instrumentação. No Ressaber, sim, é claro, é um processo educativo. Isso é, nesse sentido, escolar, inclusive, certo? Então, a gente não pode ter isso, perder isso de vista nunca. Mas a gente deve usar instrumentos, atividades, mediação característica para os processos ali envolvidos. Não necessariamente os processos comuns de sala de aula que a gente utiliza vão ser aplicáveis aí, porque a gente tem agora um trabalhador que vem à escola para um processo educativo. Diferente de quando a gente tem um aluno, que é um cidadão que eventualmente trabalha, mas está na escola construindo competências. Então, talvez toda essa diferença faça. A gente insiste tanto nisso porque o processo de certificação de saberes e competências profissionais, poderia dizer que é o processo escolar de reconhecimento e certificação de competências profissionais, ele deve passar por
por trajetórias próprias, específicas, construídas a partir de diferentes referenciais do que a gente usa normalmente em sala de aula. O referencial primeiro é o lugar de trabalho, o lugar de atividade, a tarefa prescrita, a tarefa desempenhada, que vai ser avaliada dentro de um processo educativo. Por isso que o Ressaber sempre prima pelo grupo. É sempre um grupo de trabalhadores que vem à escola para ser certificado. E essa interação entre eles também é fundamental no processo de construção de competências. Lembra, todos os valores, os fazeres, os saberes, as relações entre a profissionalidade, tudo isso que deve acontecer também deve estar presente nesse processo. Certo, professor Olivier? É isso aí, a Patrícia está me ajudando a organizar. Não, gente, vamos pensar o seguinte, nenhum trabalhador tem todas as experiências de uma área profissional, né, gente? Assim como a gente não consegue formar um trabalhador para todas as áreas em que aquela profissão, né, é exercida. Então, cada trabalhador vai trazer um conjunto de competências próprias, de saberes próprios, né? E a gente nunca vai conseguir encontrar todos os saberes da profissão, é impossível isso. Nem como nenhuma profissão acontece isso, né? No entanto, a gente vai buscar escolher os instrumentos, né? E uma dinâmica que seja a mais abrangente possível, em primeiro lugar, mas a partir da qual a gente tenha condições de dizer, não, olha só, se ele consegue fazer isso e ter esse tipo, né, de desenvoltura com esse tipo de competências e de técnicas, então é muito representativo da profissão e é muito provável que ele tenha todas essas outras competências também. Ou então, eu vou diversificar, vou fazer uma entrevista para ver que ele, né, quais são as experiências dele com relação a outras coisas, etc, etc. Então, esse processo de reconhecimento, ele é complexo, ele não é fácil, né? Ninguém aqui diz que isso é um processo fácil. Mas, né, a gente também não pode pensar que a gente vai avaliar todos os saberes, de todas as competências de toda uma área profissional, isso não existe, tá? Então, isso é importante a gente ter clareza também, né? Sim, de Cássia, a certificação é sempre grupal. Por definição da portaria do Ressaber, ela é sempre grupo de trabalhadores a serem certificados, tá? Até porque isso que o professor Olivier acabou de falar. É um processo complexo que demanda uma preparação longa e precisa também ter essa interação. A construção e o exercício de uma comunidade de práticas é outro aspecto fundamental quando a gente lida com a avaliação de competências de trabalhadores. E aí o efeito grupo é fundamental. Não é? Assim como um curso que a gente tem na escola, a gente não abre um curso para uma vaga, a gente abre para uma turma, porque o efeito grupal de aprendizagem entre alunos também é um fenômeno que a educação reconhece como atividade educativa. Percebam? Então, o Ressaber também traz a mesma lógica. Valentino, a ideia é que cada certificação respeite o seu nível. Se for uma qualificação, que ela observe o que diz a CBO. Se for um curso técnico, que obedece às competências listadas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e assim por diante. Sim, é sempre muito importante que a gente pense em certificação de competências laborais com labores que têm vínculo com o setor produtivo. A gente não pode escolher uma certificação, porque um grupo de professores sentou numa sala de aula e disse, a gente podia certificar isso, isso e aquilo, e aí você vai ver que essa certificação não existe qualquer respaldo no mundo do trabalho. Então, para que certificar um trabalhador? Como você vai certificar um trabalhador que não existe? Uma atividade laboral que não existe. Então, é sempre importante sintonizar com uma atividade laboral que exista. A CBO é uma referência porque ela lista todas as quase 3.000 ocupações que temos no Brasil, reconhecidas socialmente, das mais simples às mais complexas, tá? Bom, pessoal, a gente vai finalizando, só as últimas considerações, assim, é óbvio que é sempre importante a gente preparar uma rubrica avaliativa, ou seja, que vai dizer quais são os critérios avaliativos, os níveis de desempenho, os descritores desses níveis, né? Mas que nenhum instrumento deve ser inflexível e não ser complementado por essa interação, por esse questionamento, por esse feedback avaliador-avaliado contínuo, né? Que a gente vai perceber que tem trabalhadores que não vão falar muito, outros que vão falar pelos cotovelos, tem uns que
sei lá, parecem tímidos, outros que vão estar muito impressionados porque entraram no Instituto Federal, né? E não sabem, não entendem direito o que se espera deles. Então, assim, isso são muitos fatores que vão entrar aí, e essa sensibilidade do avaliador vai ser muito importante para além dos instrumentos, né? Obviamente, tá? Ou junto com os instrumentos, para não descartar os instrumentos, né? Ok? Bom, o que o avaliador pode observar, gente? O avaliador pode observar uma série de coisas, ele pode perguntar uma série de coisas, né? A gente tinha previsto uma outra dinâmicazinha, mas como o tempo voou, a gente não vai dar tempo de falar, né? Mas é um pouco o que eu falava para vocês, né? O que ele pode, o que esse avaliador pode perguntar na hora em que, por exemplo, vamos supor que aconteça aquela concretagem, né? O que o avaliador pode estar perguntando e pode estar observando ao longo do processo, além daquelas técnicas que nós vimos ali, gente? Além disso, viu? Preciso destacar essa reflexão do Artemio também, é isso. O conceito de comunidade de práticas é um conceito também inovador que a gente traz para a educação profissional do Brasil, que nós, todos da educação profissional, precisamos incorporar, que é isso. Esses trabalhadores que a gente vai avaliar, todos eles construíram suas competências em comunidades de práticas. Um pedreiro, eventualmente um jovem que vai ser servente de pedreiro numa obra carregando tijolos, cimento para lá e para cá, daqui a pouco começa a desenvolver algumas habilidades, reproduzir algumas atividades que o pedreiro que ele trabalha faz, e ele vai adquirindo esses saberes, e o pedreiro critica, o pedreiro contribui, o pedreiro informa, e ele vai aprendendo esses saberes e com outros pedreiros e com outros trabalhadores. Então, percebam, esses saberes são construídos numa comunidade de práticas. Então, nós precisamos ter claro também esse conceito, porque esses saberes também se desenvolvem em comunidades, e a avaliação deles se torna muito mais eficiente se a gente abordar dentro dessas mesmas dimensões de onde vem o trabalho. Então, eu quero só... Tem uma pergunta aí da Luciano, que essa pergunta é para o Vone, ele vai responder muito melhor do que eu. Mas, voltando à questão, né, a gente vê o tipo de areia, ver o tipo de descarte dos materiais, ver os equipamentos de segurança, os EPIs que estão sendo usados ou não. Tem todas as dimensões do trabalho podem ser avaliadas ali, né, gente? Então, vocês percebem que, assim, pode ser uma atividade que é referente a uma das competências, mas por meio da qual a gente começa a perceber uma série de outras dimensões do trabalho e daquela profissão, que a gente começa a ter uma noção, né, de como que esse trabalhador incorporou determinados valores da profissão, valores e práticas, né, atividades de segurança, de higiene, de sustentabilidade, né, etc, etc. Então, aí a gente começa a ter uma noção melhor ainda de como que esse instrumento ele pode ser rico para a nossa avaliação, né? Aí, Eric, eu acho que você entende melhor do que eu aí, né? é isso mesmo. Inclusive, Eric, se ele não aprendeu, também pode. O processo de certificação é um processo educativo. Lembra que eu repito isso com muita insistência? Se ele não sabia, ele pode aprender também na certificação. E pode estabelecer novos laços dentro de novas comunidades de prática e também se aprender ali. Alguém perguntou lá sobre o que é certificável. No sistema Resaber, o que pode ser certificável? Cursos de qualificação profissional, cursos técnicos de nível médio, graduações tecnológicas e licenciatura para docência na educação profissional. Hoje é permitido, baseado no artigo 41 da LDB, essas 4 categorias de cursos equivalentes que podem ser certificados. Mas, claro, se é, por exemplo, um curso técnico que está passando por um processo de certificação, trabalhadores que estão sendo certificados como técnico, eles podem ser certificados como técnico se exibirem proficiência na maioria das competências. Mas se tiver parte das competências, eles podem ser certificados parcialmente também, naquelas competências que têm, desde que aquele conjunto de competências tenha algum vínculo com o setor produtivo. Por exemplo, se é um técnico em edificações, ele poderia ser certificado como pedreiro, meia colher, auxiliar e assim por diante, tá bom? Pode repetir as modalidades, Foninha? Posso. Então,
curso de qualificação, lembra? Curso FIC, que a gente também chama, né? Curso de qualificação, cursos técnicos de nível médio, aqueles do catálogo, é claro, cursos superiores de tecnologia, aqueles do catálogo, é claro, e licenciatura para docência na educação profissional. São essas 4 categorias em que o sistema Resaber inclui, ok? Sim, a certificação é para trabalhadores que vêm do mundo do trabalho para cá. O que pode acontecer é, por exemplo, para você certificar alguém num curso técnico, esse trabalhador já tem que ter concluído o ensino médio, porque no ensino técnico brasileiro ele é equivalente ao ensino médio, então é exigida essa escolaridade para que ele possa proceder à certificação. E assim por diante também, no caso do curso superior de tecnologia, ou no caso de um curso de qualificação, por exemplo, né? Você pode exigir que ele seja alfabetizado, por exemplo, ou pode não exigir, se aquela atividade laboral não exige esses saberes. Tudo isso... sim, claro que é, Luciana. Claro que é. Sim, pode organizar um curso superior de tecnologia em automação industrial. Sim, você vai ter a lista de competências do curso técnico, você tem um curso de referência, você tem um grupo de professores e esses professores vão avaliar. Ah, mas qual é o perigo? Qual é o perigo? Esses trabalhadores passarão por uma avaliação. Se eles não exibirem proficiência mínima naquelas competências, não serão certificados. Percebam? Por favor, Maria Clara, não fale notório saber, que é uma grande polêmica no Brasil, que as pessoas colocam isso. Notório saber vou dar um exemplo do que é notório saber no Brasil. Todo mundo fala de um grande educador brasileiro, etc. e tal, patrão de educação brasileira, que é Paulo Freire. Paulo Freire é um notório saber. Ele não é pedagogo, ele não é licenciado e ele nunca teve formação para professor. Ele foi formado em direito, ele era um advogado. Mas ele estudou tanto educação, se aprofundou tanto, exercitou tanto, que se tornou um educador, reconhecido por muitas universidades mundo afora, como o doutor honoris causa. Então, ele é um notório saber da educação, certo? É disso que se trata. Mas, no caso do Resaber, a gente não está tratando disso. O Resaber está tratando de certificações escolares. Você pode até ser notório saber, mas você quer ser tecnólogo em gestão pública, então venha se submeter a esse processo de avaliação e você vai ser avaliado. Se você for avaliado, você não será notório saber. Você será diplomado como tecnólogo em gestão pública, tá certo? Então, não se trata de notório saber, o Resaber. O Resaber trata de certificação naquelas escolaridades equivalentes aos cursos, tá bom? Tem uma dúvida sobre a área da saúde, que tem algumas conselhos e... profissões regulamentadas e tudo mais, não se preocupem. Também é possível fazer certificação, sim. Aliás, aqui a gente já fez certificações, inclusive, para o curso técnico de enfermagem. Um programa oficial que houve há muitos anos atrás, que trazia os auxiliares de enfermagem, participavam de avaliações e faziam uma complementação e certificavam-se em técnico de enfermagem. Sim, também está previsto que, mesmo para profissões certificadas, não é? Sim, a escolaridade pode ser exigida de acordo com aquela formação. Se for, por exemplo, para um técnico de nível médio a certificação, é exigido que aquele candidato já tenha completado o ensino médio. Percebe? Então, a escolaridade é respeitada para esses níveis onde ela existe. O que a gente está fazendo aqui, minha gente, é o seguinte, é provocar vocês. Professor Olivier, que é um excelente provocador de alunos, a ideia é essa, é provocar vocês para saberes novos, conceitos diferentes, algumas questões que a gente, com muito carinho, escreveu naqueles textos lá dos nossos livros didáticos, para que vocês, como nós, se contaminem pelo processo de certificação de saberes e competências como um grande desafio de inclusão no Brasil, não é? Sim, Ana, mas sim, a gente fez aqui no IFSC e havia um processo de avaliação para poder ingressar. Não era qualquer pessoa que participava daquele programa que eu esqueci o nome agora, que não é o PAFOC, é um outro programa que havia. Era um processo de certificação também, né? De qualquer forma, esse é o nosso grande desafio. Vocês terão outras webconferências com os professores Gislene Mioto, com o professor Tiago, com o professor Luiz Lemos, e na sequência com os outros. Nós vamos todos nos encontrar em Brasília, espero ver todos vocês lá, não é? Turma A no começo de julho, a turma B na sequência, e a gente vai poder colocar vocês numa situação também que a gente quer, de novo, como diz o professor Olivier, abandonar esse amaldiçoado par teoria e prática, e a gente discutir o par situação-atividade.
A gente quer colocar vocês dentro de uma situação e vocês desenvolverem uma atividade para se qualificarem um pouco mais nos processos de reconhecimento de competências profissionais, tá bom? Assim, hoje o nosso foco era um pouco mais epistemológico. Vocês ainda terão várias oportunidades para tirar um pouco dessas dúvidas aí também estruturais e legais, né? Tem outras 2 disciplinas que tratam um pouco disso, né? O que eu queria destacar para terminar era assim, né? Que o processo de avaliação ele pode ser muito rico, né? Então, quando a gente pensa naquela avaliação, por exemplo, da concretagem, né? Não é, né, não é limitado a uma observação, como a gente falou, mas a gente pode pensar também essa competência do ponto de vista da competência de adaptação, que é uma das vertentes da competência que a gente trouxe para vocês, né? Que é, por exemplo, né, a capacidade do trabalhador de se adaptar à diversidade das situações inusitadas, né? A gente pode trazer aspectos de variabilidade da situação. Então, as situações profissionais, elas têm essa característica de que elas têm variáveis que sempre podem ser alteradas, né? E que isso é uma parte do saber fazer do trabalhador, que é essa adaptação, essa variação, essa variabilidade. Muito do nosso trabalho é essa adaptação. Como professores, né? Vocês devem ter reparado isso nos últimos tempos, como qualquer profissional, né? Antecipação de problemas. Então, eu posso fazer perguntas a um trabalhador para saber como é que ele agiria se acontecesse tal coisa, tal problema, por exemplo, né? Durante essa avaliação, por exemplo, né? Ou ações futuras a serem feitas, então não está ali, mas eu posso dizer, tá, mas e depois a concretagem, quanto tempo tem que esperar, né? E o que pode ser feito depois se tiver algum problema tal coisa, né? Que orientações a outros profissionais você precisa dar depois, né? E por aí vai. O resto a gente já falou, né? Wolling, a gente já passou do tempo aqui, né? Pois professor Olivier, passou. Tem tantas perguntas ali, fiquem tranquilos. Todas essas perguntas e provocações que vocês colocam ali serão abordadas ao longo das nossas oficinas, nas próximas disciplinas e também lá. Lá em Brasília, a gente quer fazer com vocês um experimento também, de seguinte maneira: construir com vocês uma comunidade de práticas de trabalhadores que participarão da certificação de trabalhadores. Esse é o nosso desejo, converter suas almas e mentes para aderirem ao Resaber e que sejam incentivadores da propagação, da certificação de saberes e competências nas suas instituições. Então, lá em Brasília, a gente quer estimular a criação dessa comunidade de prática de certificação de competências aqui, que a gente precisa, ok? Terão outras webconferências, sim. Cada disciplina terá sua webconferência. E essas 3 primeiras, fecha esse módulo. Vocês façam aquelas atividades todas que a gente colocou lá, por favor, nas disciplinas. Depois, em Brasília, ficarão 3 dias conosco lá, fazendo vários experimentos, discussões, se conhecendo, criando uma comunidade de práticas consolidada ao vivo, né, presencialmente, e depois vocês terão também a possibilidade de aí deslanchar os processos na sua instituição com as disciplinas seguintes, tá bom? Muito bom, Suzana, todos aqui, Laura, Sana Andréia, todos os colegas aqui, Viviane, agradeço vocês, mas o que a gente queria provocar era provocar vocês, é isso. Nosso desejo aqui de professores e o professor Olivier era provocar. Como diz aqui em Florianópolis, o Manezinho da Ilha, a gente queria intisicar para a gente dissipar preconceitos que existem contra a certificação de competências, intisicar para compreender, não é, essa empatia que a gente precisa na educação profissional, de entender que uma quantidade imensa de trabalhadoras e trabalhadores nunca tiveram oportunidade de vir à escola e nem terão de voltar à escola, mas que a escola pode ir buscá-los para fazer esse resgate, essa inclusão, pelo reconhecimento daqueles saberes, que também são escolares, né, ainda não ter sido adquiridos na escola, e que a gente vai poder exercitar, e vocês aí com as suas equipes, com seus grupos, fazer então suas buscas ativas na sua instituição e criar todos esses processos. Certo, Maria José? Legal. Foi muito prazeroso para a gente também. É sempre bom falar sobre trabalho, sobre trabalhador, sobre, né, o que é isso, o que isso representa, o que significa, como é que isso se constitui. A gente colocou um mapinha de conceitos-chave aqui, né, que vocês vão ter acesso, aos quais vocês vão ter acesso nos materiais didáticos, e que a gente espera que vocês possam se aproveitar minimamente disso e poder, como disse o professor Wolling, disseminar
disseminar a importância desse reconhecimento, desses saberes e dessas competências desses trabalhadores, que a gente tem dezenas de milhões de trabalhadores com esses saberes que precisam ser reconhecidos, né? Bom, pessoal, agradecemos novamente, foi um grande prazer, e a gente vai se encontrando aí pelas estradas do Ressaber. Como diz a nossa tutora, professor Olivier, dê uma olhadinha no material didático, lá nos livros, para esclarecer esses conceitos que a gente coloca aqui de forma diferente, de forma mais aprimorada e mais contextualizada, educação profissional, como, por exemplo, o conceito de técnica, né? Que a gente discorre sobre um grande filósofo brasileiro, que pouca gente conhece, e todos os outros conceitos que o professor Olivier já destacou. A gente agradece também o trabalho das nossas tutoras, queridíssimas, que nos ajudam aqui, que acompanham vocês e que ficam em contato. E também a nossa tradutora de Libras, né? Maravilhosa aqui. Grande abraço para vocês todos e nos vemos em Brasília, tá bom? Concluam lá.